Na Rádio Super, Política em Análise, com Ricardo Corrêa. Hora da nossa ponte aérea BH Brasília, vamos diretamente, sem perder tempo, à redação de O Tempo na capital federal, onde está Ricardo Corrêa. Ricardo, muito boa tarde para você. Boa tarde, Léo, boa tarde ao Roberto e a todos os ouvintes mais uma vez. Boa tarde, Ricardo. Ricardo, pois é, a cada vez mais a gente tem desdobramentos em relação às pesquisas de intenção de voto, né? Ontem nós tivemos aí o primeiro levantamento do segundo turno, que foi o IPEC, e mais uma vez mostra o ex-presidente Lula à frente de Jair Bolsonaro, mas com tantos questionamentos, com tanta dúvida em relação ao levantamento, essa pesquisa acabou não impactando tanto aí na corrida eleitoral, né? Pelo menos por enquanto. Pois é, Léo, essa pesquisa mostra a Lula com 51, né? Bolsonaro com 43, 4 pontos de brancos e nulos e 2 de indecisos, né? E de fato há uma desconfiança muito grande, então as pessoas olham as pesquisas sempre com essa ressalva. Poxa, depois do que vimos no primeiro turno, as pessoas até tentam ficar calculando, né? Qual a diferença que deu no primeiro turno, vou aplicar no segundo e tal, para ver o que dá, mas não é exatamente assim, justamente porque a gente não sabe os motivos pelos quais as pesquisas no primeiro turno variaram tanto, né? Houve, de fato, um movimento de última hora, e ninguém sabe se foi só esse movimento de última hora ou se foi abstenção, se essa abstenção vai se repetir no segundo turno. Então esses números ficam sendo colocados sempre em perspectiva, né? Assim, bom, é um parâmetro, mas a gente não pode confiar cegamente neles, né? Até porque a gente ainda está um pouquinho longe do segundo turno, ainda falta aí algumas semanas, mas de toda forma é um número mais colocado aí dentro dessa discussão toda. Outras virão, né, nos próximos dias. Eu até ontem, se eu não me engano, eu falei que o Datafolha era hoje, mas o Datafolha é amanhã, e aí a gente vai ter aí ao longo das próximas semanas várias outras pesquisas, né? Teve outros levantamentos, mas a gente acaba não citando porque são tantos institutos, né? E muitos contratantes também. A gente sabe que tem grupos empresariais, grupos de comunicação, as próprias campanhas também costumam contratar pesquisas, então são muitos levantamentos realizados ao mesmo tempo. Pode ser que seja isso, né? IPEC na quarta-feira, ou talvez volte a ser realizado na segunda, como no primeiro turno, e o Datafolha ali na quinta ou na sexta-feira. E tem já também desdobramentos disso no Congresso, né, Ricardo? Tanto no Senado quanto na Câmara. Exato. No Congresso, o assunto, né, principalmente movimentado pela base aliada do governo, ganhou muito corpo, né? No Senado houve, inclusive, um recolhimento de assinaturas por uma CPI dos institutos de pesquisa. Essas assinaturas já foram recolhidas, mas quando houver a apresentação desse documento, precisa ver se o presidente do Senado vai dar andamento ou não. Eu acredito que essa CPI não vai sair do papel, muito dificilmente ela sairá do papel, até porque ela afetaria sobretudo institutos ligados ao governo de alguma maneira. Vou te dar um exemplo, não vou citar nomes, mas tem um instituto de pesquisa contratado pelo governo federal, que recebeu recursos do governo federal e que apresentava um resultado bem melhor para o presidente Jair Bolsonaro nas pesquisas. Se houver uma CPI, corre grande risco desse instituto de alguma maneira ter que explicar a sua relação com o governo, ou seja, para um governo isso geralmente não é positivo, e por isso que eu acho que essa CPI não vai sair do papel. Mas além dessa CPI, tem um projeto de lei apresentado na Câmara pelo líder do governo para criminalizar o erro das pesquisas eleitorais. E aí, eu sei que tem gente que está nesse momento na bronca com institutos de pesquisa e por causa disso pode até defender que alguma medida tem que ser tomada. Mas esse projeto especificamente, ele é absurdo em uma série de ideias. Eu estou até com ele aqui para ler alguns trechos, só para as pessoas terem uma ideia. Primeiro, o projeto diz o seguinte, que o veículo de comunicação que pretender divulgar pesquisa eleitoral fica obrigado a publicar também todas as pesquisas eleitorais registradas na Justiça Eleitoral no mesmo dia ou no dia anterior daquele levantamento que ele quer divulgar. Ou seja, o Instituto contratou o veículo contratou uma pesquisa para ser divulgada e essa pesquisa foi registrada na segunda-feira. Todas as demais pesquisas registradas na segunda-feira ou registradas no domingo precisarão ser divulgadas por esse veículo, independente de que pesquisa for, quem é que contratou, se foi um candidato que contratou, se ela é estranha, se ela tem uma metodologia errada, ou seja, obriga a publicar qualquer porcaria, vamos dizer assim, junto com o que for contratado. Então isso por si só já seria um absurdo. Mas o projeto vai além, a pior parte não é essa. Ele diz o seguinte, que cria o crime de publicar pesquisa eleitoral cujo número divirja do resultado final, né? Então ele diz, publicar nos 15 dias que antecedem as eleições pesquisa eleitoral cujos números divergem, além da margem de erro declarada, em relação aos resultados apurados nas urnas, e aí ele impõe uma pena de prisão
para o estatístico do instituto, para o dono do instituto e para o contratante, para o representante legal do contratante. Uma pena que vai de 4 a 10 anos. E aí tem várias coisas a se dizer. Primeiro, a pena de sequestro vai de 2 a 8 anos. A pena de homicídio culposo vai de 1 a 3. E aí as pessoas falam, mas tudo bem, mas é porque o homicídio culposo, a pessoa não teve culpa. Mas esse projeto diz o seguinte: o crime previsto no caput deste artigo, quando praticado de forma culposa, ou seja, sem querer, tem a pena reduzida em 1/4. Ou seja, um homicídio culposo tem pena de 1 a 3 anos. Um erro de pesquisa eleitoral culposo, ou seja, sem intenção, tem pena de 3 a 7 anos e meio, quer dizer, muito mais do que um homicídio. Matar uma pessoa é menos grave, ainda que sem querer, do que errar, ainda que sem querer, no instituto de pesquisa. E eu vou dar um exemplo de como, mesmo que a pena fosse baixa, isso pode ser um absurdo. Suponhamos que 14, 13 dias antes da eleição, o instituto de pesquisa deu uma pesquisa em que João tem 50% e Beto tem 40%. Só para título de exemplo, né? Isso faltando 13, 14 dias. Faltando 7 dias, o João bate em alguém na rua, faz uma declaração racista, faz algo que muda a campanha e ele perde 5 pontos. O dono do instituto, o estatístico do instituto, o contratante vão presos porque aconteceu um fato que eles não têm absolutamente nenhuma condição de prever e que mudou o resultado, porque o resultado das urnas vai ser diferente do resultado da pesquisa. E aí, qual é a explicação para um absurdo como esse? Quer dizer, um projeto absolutamente fora da realidade e que tem só um objetivo, que é proibir as pesquisas eleitorais. Loucura total. E ele tem só um objetivo, que é proibir as pesquisas eleitorais. Ele não quer prender ninguém. Ele quer que, 15 dias antes da eleição, ninguém publique pesquisa. Quem é que vai ter coragem de publicar uma pesquisa sabendo que, por qualquer motivo, os resultados podem mudar, porque a política é dinâmica, e ele pode ser preso porque publicou uma pesquisa e o resultado mudou. Quer dizer, ninguém vai publicar pesquisa, então não vai haver pesquisa 15 dias antes da eleição. E também, provavelmente, não vão ser publicadas pesquisas mesmo antes dos 15 dias por conta daquela regra de que você tem que publicar todas as pesquisas que estão registradas. Seria mais fácil dizer o seguinte: vamos criar um projeto que proíbe a existência de pesquisas eleitorais em época de campanha. Tem até gente que defende isso, que acha que, de alguma maneira, as pesquisas interferem no resultado e tal. Tudo bem, a pessoa pode ter essa discussão. Eu acho que o cidadão tem direito à informação. Mas esse tipo de projeto, evidentemente, não tem o menor cabimento, né? Ô, Ricardo, é impressionante, já tem até ouvinte aqui questionando, falando que as pesquisas têm que acabar e tal. É impressionante como que as pessoas não conseguem entender que medidas como estas, propostas como essas aí que você acabou de ler, são uma forma de querer fazer um autocontrole, uma autocensura, seja em pesquisa, seja na imprensa, seja controlar o resultado da eleição. Isso sim seria controlar o resultado da eleição, porque se não tem uma pesquisa eleitoral que você possa ali questionar, olha, será que esse resultado da urna realmente está certo? Aí, se você não tem um parâmetro com uma pesquisa científica feita por um instituto sério, você tem que acreditar em qualquer coisa, porque você não pode nem questionar. Porque até para verificar se a eleição foi correta ou não, se o processo eleitoral funcionou da melhor maneira dentro da legalidade, você precisa ter um parâmetro de comparação, e as pesquisas ajudam a fazer isso, a ter esse sentimento da população. Então, as pessoas quererem também desacreditar os profissionais, os institutos de pesquisa, achar que é qualquer pessoa que faz uma pesquisa, que ela é feita de qualquer maneira, que a coleta de dados não tem parâmetros certificados, né, por órgãos reguladores em todo o Brasil e em todo o mundo, porque a pesquisa acaba que é feita em um modelo, num parâmetro internacional, ou seja, a pessoa achar que diminuir o trabalho de muito profissional. É a mesma coisa dizer que a pessoa que está reclamando aqui no WhatsApp, ela não sabe fazer o serviço dela, é colocar em xeque a tudo que está sendo realizado. É uma pena que isso ganhe voz e ganhe força nas ruas. A gente sabe sim que os institutos de pesquisa precisam melhorar os métodos para tentar identificar os estratos, né, da população. E a gente ficou quantos anos sem um censo, né, Ricardo? Ficou 12 anos claro, sem realizar faz muita censo. Diferença. Então acho agora que até tem o algumas censo coisas ajuda também. Sim, sem dúvida. Algumas coisas a pontuar sobre isso aí. Primeiro, os institutos de pesquisa vivem de sua credibilidade. Se eles começam a errar demais, ninguém acredita mais neles, né? E aí cabe a cada cidadão, olha, nesse instituto aqui eu não acredito que ele erra sempre.
obviamente ele vive dessa credibilidade. Então, naturalmente, os institutos que erram mais vão deixar de existir, as pesquisas que erram mais vão deixar de existir, a menos que o cidadão continue acreditando naquilo que, sei lá, porque o candidato dele está na frente, ele vai passar a acreditar naquilo. Então, esse é um ponto que eu acho importante. O segundo ponto que eu acho importante é que que eu espero que quem defenda isso seja uma pessoa que não defende a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, né? Porque se a pessoa é defensora da liberdade de informar, da liberdade do presidente falar o que ele quiser, dos veículos falarem o que quiser, né? Então a pessoa não tem como também ser contra a divulgação de pesquisas eleitorais. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é o seguinte: os candidatos têm acesso a pesquisas, eles vão continuar tendo acesso às pesquisas. Então, assim, quem defende que o cidadão não possa ter acesso é quem acha que isso deve ficar apenas nas mãos dos candidatos, e que os candidatos façam o que quiser com isso, manipulem inclusive a opinião pública a partir das informações que eles tiverem disponíveis, né? Ricardo, e mudando um pouco de assunto, falando agora da agenda nessa corrida eleitoral, a gente tem Minas Gerais mais uma vez como foco dos candidatos, né? Bolsonaro está em Belo Horizonte hoje e também vamos ter Lula aí nos próximos dias, né? Exatamente, Minas Gerais um colégio importante, né? Não apenas pela simbologia de que quem ganha em Minas Gerais ganha no Brasil, mas porque tem uma disputa interessante. O ex-presidente Lula terminou o primeiro turno com vantagem, mas não é uma vantagem tão grande assim. Nós temos o governador de Minas Gerais apoiando o presidente Jair Bolsonaro e por causa disso eles vão fazer uma série de eventos. Bolsonaro está hoje em Minas Gerais, pretende ir de novo, existe a possibilidade de ir no dia 12 novamente, né? Mas ainda estão tentando negociar para ver se em vez de ele ir para Minas, talvez ele vá para Aparecida, mas em princípio ele tem a perspectiva de ir de novo em Minas Gerais. A expectativa dele é de que até o fim da campanha vá 3 ou 4 vezes em Minas Gerais. E o Lula indo em Minas Gerais no domingo e também com a expectativa de ir outras vezes ao estado dentro dessa batalha aí por votos no estado, que é muito importante, não apenas, como eu disse, pela simbologia, mas por ser o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Tá certo, então vamos aguardar aí essa agenda e acompanhar aí de perto tudo que está acontecendo. Eu falava do censo porque justamente os institutos de pesquisa, né, Ricardo, eles fazem aí a distribuição metodológica considerando uma determinada quantidade de pessoas que ganham até 2 salários mínimos, até 1 salário mínimo, renda média, classe, cor, enfim, e tudo isso baseado no censo. Infelizmente a gente está há 12 anos sem um censo. Com esse levantamento que está sendo feito esse ano, a gente espera também que os institutos de pesquisa consigam atualizar a sua base de dados. Isso. Né, alguns estão baseando na PNAD, né, para poder compensar o fato de não ter o censo, né? Vários institutos estão usando a PNAD para tentar corrigir. Por isso gera também alguma divergência entre dados, entre aqueles que usam a PNAD e aqueles que continuam usando o censo. Mas não é simples, né? São vários outras questões, porque você pode perguntar ao cara qual é a renda dele e ele ficar com vergonha de falar o salário dele, falar um salário diferente, isso distorce também a amostra, isso também pode acontecer, né? O que a gente tem que ter em mente é que a pesquisa é um prognóstico e que ela não deve ser levada como uma prévia da eleição, mas um cenário de, né, as coisas estão subindo, estão diminuindo, o candidato tal está assim, está assado, e a partir disso a pessoa faz a escolha do candidato dela, né? Verdade. Ricardo Correia, editor-chefe de O Tempo em Brasília. Muito obrigado, Ricardo. Até amanhã. Eu que agradeço. Um abraço, Léo, e a todos os ouvintes. Até amanhã.